Meus queridos, eu vou compartilhar com vocês aqui o material, só para a gente dar uma passada, digamos assim, naquilo que é mais expressivo, naquilo que é mais importante desse volume 6, né, para a gente poder ir aos poucos conversando e tentando entrar nesse volume 6, tentando entender as principais questões, né, as principais ideias que aparecem aí no volume 6 para a gente discutir durante essa etapa, durante esse processo. A gente vai começar a problematizar a partir de agora alguns aspectos pertinentes ao que a gente chama de ética moderna, né? E quando eu falo de ética moderna, eu preciso situar no tempo e no espaço, ok? Para a gente não fazer nenhumas concepções mais, digamos assim, desconectadas do tempo e do espaço. Eu sempre gosto de trazer a história no início de qualquer discussão para a gente poder entender com qual tempo histórico os nossos pensadores que subsidiarão essas discussões estão discutindo, em que tempo histórico eles estão situados, né? Em que tempo histórico eles estão situados, quais as questões que eles apresentam para a gente poder discutir, para a gente poder debater. Feito isso, o que eu estou chamando de modernidade dentro da filosofia, alguns autores falam que a modernidade começou ali no século XVI, com o Renascimento, né? E ela veio até o finalzinho do século XVIII ali, com o Iluminismo. Então, esse período aí de aproximadamente 3 séculos, um pouquinho mais, dependendo do autor que você escolhe, esse período eles denominaram isso como filosofia moderna ou como modernidade. Esse tempo chamado de filosofia moderna ou de modernidade, talvez tenha sido o tempo histórico mais importante a título de conceitos e de discussões, porque tudo que nós estamos vivendo, discutindo, problematizando na atualidade, de certa forma, isso foi gerado, isso nasceu a partir dessas discussões feitas durante a modernidade, né? Vamos pensar, quando a gente discute economia capitalista, as questões ligadas ao capitalismo, o capitalismo, tal como nós conhecemos hoje, é uma engenharia da modernidade, né? Esse capitalismo, primeiro na sua fase mercantil, depois na sua fase mais comercial, agora na sua fase mais financeira, é produto da modernidade. Quando a gente discute ciência, né, o alcance e os limites da ciência, né, a ciência tal como concebemos hoje, é um produto da modernidade, né? Ela é gestada ali, desculpa, ela é gestada ali no século XVII, com Descartes e Bacon, e ela chega até nós, né, com os teóricos modernos, com os teóricos contemporâneos que vão problematizar aí a questão da ciência. Quando a gente discute política, né, política, o modelo político, os modelos políticos tal como concebemos hoje, eles são produtos das discussões que começam lá no século XVI, com o Renascimento, ganham todo o século XVII e se aprimoram de forma brilhante com o Iluminismo, né? O nosso conceito de democracia é iluminista. As nossas discussões em torno da liberdade são discussões de cunho iluministas, né? O direito à expressão, o direito à livre manifestação são conceitos de caráter iluministas. Então a gente está discutindo ainda, dialogando ainda com essas questões que foram criadas lá na modernidade, até porque o iluminismo foi um evento que marcou aí o auge da modernidade, o esplendor da razão, né, da razão técnica, da razão científica, né, o esplendor da razão experimental. Depois Adorno vai criticar isso, a escola de Frankfurt vai fazer críticas a isso aí, mas não vem o caso aqui agora. Então, o que eu tenho? A gente está
podemos dizer assim que nós estamos no auge disso que nós entendemos como crise da modernidade. A filosofia contemporânea, de certa forma, ela é uma crise. Ela traz as temáticas e os conceitos que a modernidade não deu conta de resolver, de trabalhar. Nós estamos aí num colapso ambiental, né? As discussões em torno de ecologia e meio ambiente são discussões que estão no momento. Esse colapso ambiental que nós estamos vivendo nele. Nós estamos aí no auge de uma crise do capitalismo, né? Há autores que vão dizer, que vão defender que o capitalismo está em crise, né? Dessa crise do capitalismo na sua vertente financeira, né? Na sua vertente neoliberal. Nós estamos numa crise desse sistema capitalista. Há quem fala também que nós estamos numa crise dos valores, né? Valores religiosos, valores familiares. O que é religião hoje? O que é família? O que é governo? O que é sociedade? É uma crise total de valores e de referências que os autores vão situar isso como modernidade líquida ou ética pós-moderna, e aí eu cito Zygmunt Bauman, que trabalha muito essa concepção de ética pós-moderna, e vários autores falam da era da pós-verdade, né? Da era da pós-verdade, onde parece que cada um está falando alguma coisa e, enfim, a gente não chega a consensos nenhum. O próprio Habermas, isso inclusive já caiu no Enem, tá? Fiquem atentos que eles adoram esse termo. O próprio Habermas, que a gente vai dialogar com ele mais no final do capítulo, ele fala de uma ética discursiva, né? Ou de uma razão comunicativa, que as nossas democracias elas não têm mais a capacidade de produzir consensos. E talvez seja a grande questão a ser colocada pelas democracias contemporâneas é a produção de consensos. Está cada uma tirando para um lado e a gente não está chegando a lugar nenhum, né? Então, essas questões elas desafiam a nossa reflexão. E aí o volume 6 de vocês, meus caros, ele justamente vai apresentar os principais temas e os principais autores com os quais nós vamos dialogar durante esse período aí chamado de ética moderna até os dias atuais, uma ética contemporânea. Nós vamos começar falando de Kant, o dever moral e o imperativo categórico, né? Kant, ele é um teórico lá do século XVIII, no auge do iluminismo, extremamente importante para a gente discutir ética e política, sobretudo numa sociedade em que perdemos as referências, perdemos os valores de referência. E muitos de nós usamos ainda o artifício, o argumento, mas os valores mudam, os valores modificam. Se bem que é verdade que os valores mudam e modificam, mas não justifica agirmos à margem de qualquer valor. Não justifica agirmos à margem de qualquer ética, percebe? Então, Kant vai ser um puxãozinho de orelha para a gente recuperar, retornar à questão fundamental da ética, que é a dignidade humana, né? Que é a dignidade humana como valor universal acima de todo e de qualquer condicionamento moral, né? Nós vamos discutir, dialogar com uma escola que é muito interessante para os dias de hoje, que é a escola do pragmatismo e do utilitarismo, ali no século XVIII, com John Stuart Mill e Jeremy Bentham, dois autores importantes, que vão problematizar essa questão da ética a partir do que é útil. O que eu ganho com isso? É a grande questão da atualidade quando a gente vai discutir ética. Eu ganho o que com isso? Estão acompanhando, meninos? Estão acompanhando o raciocínio que eu estou fazendo aqui? Está tudo certinho? Eu ganho o que com isso? O que eu ganho com isso? É uma pergunta utilitarista, né? Nós vamos dialogar com essa escola, o utilitarismo. Depois, mais à frente, aparece o maravilhoso Nietzsche, né? O maravilhoso Nietzsche que vai detonar com a moral ocidental, que vai jogar no chão a moral ocidental, que vai tirar as máscaras da moral ocidental, né? A moral judaico-cristã,
a filosofia platônica, socrático-platônica, e ele vai dizer que, na verdade, isso foi uma grande farsa. A história do Ocidente foi uma grande farsa. Depois de Sócrates, foi uma grande farsa. Foi um grande fingimento. É um bando de gente fingida querendo passar moral para os outros. Nietzsche, então, vai propor a transvalorização dos valores. É preciso recriar novos valores. Nietzsche é maravilhoso. Nietzsche, ou eu o amo ou eu o odeio. Né? Não tem como a gente lidar com Nietzsche nessa relação de mais ou menos, não. Nietzsche ou você ama ou você odeia. Depois nós vamos dialogar um pouquinho com os teóricos do existencialismo, corrente aí do século XX, maravilhosa, que vai fazer discussões em torno da liberdade, em torno da angústia, em torno da responsabilidade, né? Em torno da individualidade. E aí a gente dialoga com Sartre e aparece pela primeira vez nos nossos livros uma filósofa, Simone de Beauvoir, maravilhosa pesquisadora do século XX, né, que discute muitas questões ligadas à liberdade da mulher, ao direito da mulher, né, uma das bíblias do movimento feminista. Né, Simone de Beauvoir, a gente vai dar uma olhadinha nela e dialogar um pouquinho com ela. Aí aparece uma segunda filósofa, né, a gente fala só dos filósofos, aparece uma segunda aí, maravilhosa, Hannah Arendt, da qual eu sou apaixonado, né, pela qual eu sou apaixonado, tento ler o máximo que eu posso esses dois livrinhos dela aqui, básicos, né, livrinho de cabeceira, que eu estou lendo. Esse aqui também maravilhoso, né? Hannah Arendt tinha o conceito de banalidade do mal banal, o mal banal, o mal praticado pelo homem comum sem as menores consequências. Ah, vai dar nada não, né? Não dá nada não, a gente costuma falar isso. Depois a gente dialoga com Habermas, a ética discursiva, razão comunicativa. E aí a gente vai para alguns teóricos que vai trabalhar muito a questão do cuidado de si, do autocuidado, depois dos direitos humanos, Fernando Salvater, Peter Singer. E esse último tópico, o princípio de igualdade, nós vamos dialogar com teóricos que vai trabalhar muito a questão do planeta como casa comum. E os outros entes do planeta também têm direito ao planeta, não só o homem. Os animais também têm direito ao planeta. Então percebe que tem muita coisa para a gente fazer durante esse volume 6. Hoje eu fiz uma rápida apresentação e aí nas próximas aulas eu vou orientar isso aqui. Estou com uma ideia de atividade maravilhosa para a gente desenvolver. Aí eu vou propor atividade para vocês. Se vocês toparem, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso com esse livro 6, tá bom?